Houve um tempo em que o Brasil estava mergulhado no silêncio, um silêncio ensurdecedor que ecoava pelas ruas e pelas mentes daqueles que ansiavam por liberdade. Era uma era de sombras, onde a voz do povo era abafada pelo punho de ferro da ditadura. Mas mesmo na escuridão mais densa, a chama da resistência continuava acesa. É uma história que precisa ser contada. Uma história de coragem, de luta e de esperança contra todas as probabilidades. Bem-vindo a uma jornada pela história oculta, uma jornada que ilumina os cantos mais sombrios do passado. Bem-vindo ao Brasil sob a sombra da ditadura militar. A ditadura militar brasileira foi um regime autoritário que vigorou no Brasil de 1964 a 1985, após um golpe militar que depôs o presidente democraticamente eleito, João Goulart. O regime prometia ser breve, mas acabou se estendendo por 21 anos, marcado por intervenções autoritárias e nacionalistas. A ditadura se consolidou com a promulgação de diversos atos institucionais, sendo o mais emblemático o AI-5, em 1968, que vigorou por uma década. Isso resultou na substituição da Constituição de 1946 pela Constituição de 1967, dissolveu o Congresso Nacional e suprimiu liberdades civis. O regime militar se caracterizou por uma postura desenvolvimentista, nacionalista e anticomunista. Apesar de alcançar popularidade na década de 1970 com o chamado milagre econômico, o regime reprimia qualquer forma de oposição, censurando os meios de comunicação e perseguindo, torturando e exilando dissidentes. Na década de 1980, o regime entrou em declínio devido a dificuldades econômicas, hiperinflação e crescente desigualdade social. Isso fortaleceu o movimento pró-democracia, levando à aprovação de uma lei de anistia e à realização de eleições indiretas em 1984. Apesar das evidências de tortura e assassinatos cometidos pelo regime, as Forças Armadas mantiveram uma postura de negação por muitos anos, admitindo oficialmente apenas em 2014, em resposta à Comissão Nacional da Verdade. Estima-se que mais de 434 pessoas foram mortas ou desaparecidas politicamente durante esse período, além de um genocídio de povos indígenas que resultou na morte de mais de 8,3 mil indígenas brasileiros. O Brasil voltou à normalidade institucional com a aprovação da Constituição de 1988, restabelecendo o papel das Forças Armadas na defesa do Estado e garantindo os poderes constitucionais. Antecedentes. As Forças Armadas brasileiras ganharam grande poder político após a Guerra do Paraguai. A politização militar se intensificou com a proclamação da República e movimentos como o tenentismo e a Revolução de 1930. Nas décadas de 1950 e 1960, tensões políticas surgiram devido ao temor de alianças comunistas por parte de presidentes como Juscelino Kubitschek e João Goulart. Em 1961, Goulart assumiu a presidência com poderes limitados pelo parlamentarismo. Quando retornou ao sistema presidencialista, suas políticas de esquerda geraram divisão na sociedade, com setores conservadores buscando uma contra-revolução. Motivações ideológicas. O golpe de 1964 foi justificado como uma ação para combater uma suposta ameaça comunista, embora muitos historiadores contestem essa narrativa. Os Estados Unidos apoiaram o golpe devido às políticas nacionalistas e de esquerda de Goulart, que incluíam nacionalizações de empresas e uma política externa independente. Apesar de Goulart não ser comunista, seu governo foi visto como uma ameaça ao capitalismo e à influência dos Estados Unidos na região. A doutrina da segurança nacional foi utilizada para justificar a intervenção militar como uma forma de proteger o país do comunismo. Salvaguardas e a doutrina da segurança nacional. A cisão interna nas Forças Armadas entre moderados e linha dura refletia divergência sobre a abordagem para lidar com a suposta ameaça comunista. O golpe resultou em uma ditadura que suspendeu liberdades civis e reprimiu qualquer oposição. Falsa ameaça comunista. Historiadores contestam a ideia de que o Brasil estava à beira do comunismo em 1964, argumentando que o golpe foi uma manobra para consolidar o poder militar. A imprensa e setores conservadores da sociedade apoiaram o golpe, enquanto alguns setores da Igreja Católica e grupos de esquerda se opuseram. Conexões civis do regime. O golpe não foi exclusivamente militar, contando com o apoio de grandes proprietários rurais, parte da classe média urbana e setores conservadores da Igreja Católica.
A ditadura que se seguiu reprimiu qualquer resistência e manteve-se no poder por 2 décadas. O golpe militar de 1964 marcou um período sombrio na história do Brasil. Na madrugada de 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho liderou a Operação Popeye, movimentando tropas para depor o governo constitucional de João Goulart. O presidente, pressionado, fugiu para o Uruguai, enquanto o Congresso Nacional declarou a presidência vaga, empossando Ranieri Mazzilli como presidente. A sociedade brasileira estava dividida. Setores empresariais, políticos e parte da classe média apoiavam o golpe como uma forma de conter a ameaça comunista. Os Estados Unidos, preocupados com a influência da esquerda na América Latina, apoiaram os militares golpistas, enviando até uma frota naval para auxiliar se necessário. Com o golpe, iniciou-se uma série de atos institucionais que restringiam direitos civis e políticos, consolidando o regime militar. Castelo Branco assumiu a presidência, implementando medidas autoritárias e cassando mandatos políticos. Em 1967, Castelo Branco morreu em um misterioso acidente aéreo, abrindo caminho para a ascensão de militares linha dura, como Arthur da Costa e Silva. O governo militar implantou o bipartidarismo, criando a Arena e o MDB, mas o controle político recaiu nas mãos dos militares, com perseguições, censura e violações aos direitos humanos. A resistência democrática cresceu, com movimentos estudantis, sindicais e políticos lutando contra a ditadura. O período foi marcado por violência e repressão, culminando no recrudescimento do regime com o AI-5. O período dos anos de chumbo, de 1967 a 1969. Durante o governo de Arthur da Costa e Silva, o Brasil testemunhou o início de um período sombrio conhecido como os anos de chumbo. A posse de Costa e Silva em março de 1967 marcou o início de um governo caracterizado pela predominância militar e pela Constituição de 1967. Embora tenha havido uma redução da inflação e um aumento dos investimentos estrangeiros, o país mergulhou em um clima de repressão política. As perseguições políticas, organizadas pelos órgãos de segurança do governo, levaram a uma onda de protestos em todo o país. Estudantes, militantes de esquerda e grupos pró-comunistas foram alvo de enfrentamentos com as forças de segurança. O governo enfrentou críticas internas, incluindo de antigos apoiadores do golpe militar, como Carlos Lacerda, que tentou se unir a ex-presidentes exilados em um movimento conhecido como Frente Ampla. Os protestos e manifestações se intensificaram, culminando em eventos como a Passeata dos 100 Mil em junho de 1968. A repressão policial se tornou mais brutal, com incidentes como a Sexta-feira Sangrenta, onde estudantes foram violentamente reprimidos pela polícia militar. O AI-5 e o agravamento da repressão. O governo de Costa e Silva foi marcado pelo endurecimento do regime, culminando na promulgação do Ato Institucional número 5, AI-5. Este ato, considerado um golpe dentro do golpe, concedeu poderes extraordinários ao presidente, incluindo o fechamento do Congresso, a suspensão do habeas corpus, a censura à imprensa e a cassação de mandatos políticos. O AI-5 marcou o início de uma fase ainda mais dura da ditadura militar, conhecida como os anos de chumbo. O governo de Emílio Médici e o milagre econômico. Emílio Garrastazu Médici sucedeu Costa e Silva e governou durante o auge do chamado milagre econômico. Sob seu governo, o Brasil testemunhou altas taxas de crescimento econômico, impulsionadas por investimentos estrangeiros e políticas de desenvolvimento. No entanto, o milagre beneficiou principalmente o capital estrangeiro e as grandes empresas estatais, enquanto a população enfrentava altos índices de desnutrição e baixos salários. A abertura política e o fim da ditadura. Com a sucessão de Ernesto Geisel, iniciou-se um movimento de distensão política gradual, conhecido como abertura lenta, gradual e segura. Este período foi marcado pelo início do fim da ditadura militar, com medidas como a revogação do AI-5 e a anistia política. A pressão popular por eleições diretas cresceu, culminando no movimento das diretas já em de 1983 a 1984, que clamava por eleições presidenciais diretas. O governo de João Batista Figueiredo, último presidente militar, testemunhou o colapso final do regime. Em 1985, o Congresso aprovou emendas constitucionais que revogaram vestígios da ditadura e pavimentaram o caminho para a redemocratização do país.
A convocação da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 marcou o início de um novo capítulo na história do Brasil, culminando na promulgação da Constituição de 1988 e no estabelecimento da nova República. E assim, encerramos este mergulho na história do Brasil durante os anos sombrios da ditadura militar. Uma história de resistência, de coragem e de determinação. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar aprendendo e refletindo sobre temas importantes como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos e familiares. Compartilhe suas opiniões, histórias e ideias nos comentários abaixo. Sua voz é importante para mantermos viva a memória e garantir que a história nunca se repita. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo.